É o capítulo de hoje, né? Observações e novidades. Novidades ainda vão por vir mais novidades. Isso aqui ainda é pouco. Bom, aqui continuando, né? O que a gente terminou do capítulo passado, né? Foi. Então eles são encaminhados lá para os aposentos prisionais, né? Da casa. E aí eles ficam lá durante um tempinho até ser chamado de novo, né? Então aí eles viram todo o desfile lá, todo aquele povo lá, aquele julgamento, né? Aí depois eles são conduzidos a um local onde eles ficam detidos, né? E aí depois eles são chamados novamente. Aí ele fala que fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, né? Ainda aí nos achávamos em autêntico pardieiro. Aí eles viram dentro do aposento, pelo que coloca aqui, né? Eles viram lá um grande movimento na via pública. Uhum. Eu estava lá por uma janela vendo o movimento na rua, né? Uhum. Aí eles colocam aqui, diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à esfera carnal. Tava bem pertinho daqui, né? Eu tava aqui mesmo, né? Uhum. Mas o que ele menciona ali ainda era de simples prisioneiros. Como assim prisioneiro? Mas prisioneiro no sentido de ficar quieto lá até aparecer alguma coisa, né? Não que eles fossem prisioneiros mesmo. Acabei não voltando na lição anterior. Dá a entender que eles estavam ali realmente como prisioneiros mesmo. Sim. Acentuando. Entendi. Ele coloca assim: instrutor versado em expedições idênticas à nossa recomendou-nos não tocar os varões de metal Isso. que nos impediam a retirada, esclarecendo se achavam imantados por forças elétricas de vigilância e acentuando que nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Então eles estavam detidos ali para averiguações, né? Como se costumava falar. Audiência de custódia. Porque eles se apresentaram, né? Que eles falaram lá que eles iam realizar um trabalho, né? Aí eles são selecionados, aí passa aquele sujeito lá vendo a vida pregressa de todo mundo, aí deles eles não conseguem ver nada. Isso. Aí eles são encaminhados a um local onde eles ficam detidos. Uhum. Aí nesse capítulo aqui, aí eles são chamados, aí eles vão para um outro compartimento lá que eles percebem movimentação na via pública, mas essa via pública que ele está falando não é daqui do plano encarnado, é lá daquela cidade onde eles estavam. Isso. Sim. Aí, por isso que ele fala assim, os diálogos e entendimentos surpreendiam, quase todos se referiam à esfera carnal, ou seja, os espíritos que estavam ali estavam falando coisas sobre os chamados vivos, né, os encarnados. Uhum. Aí fala, questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse, ou seja, o povo era tudo fofoqueiro. Uhum. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Aí percebi diferentes expressões dos halos vibratórios que revestiam a personalidade dos conversadores, através das cores de variação típica. Então eles percebiam, né, em cada um, né, um halo de vibração colorido, e cada um tinha um tipo de cores, né, diferentes. Aí vem a primeira questão, né? Qual a explicação do orientador sobre a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados? Dirigi-me a Cúbio.
Dirigi-me a Cúbio buscando-lhe o oportuno esclarecimento. Não medistes ainda, respondeu, prestimoso a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 da parte da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e o maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nesse sítio as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se dedicam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a vigia, sob a égide, sob a proteção do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. De alma voltada para as noções da vida intensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações. Pensamentos mais altos clareavam-me os raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele, e a maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores desenvolverá e crescerá gradativamente sobre os impulsos construtivos do próprio homem. Que temerária concepção é de um paraíso fácil. Rúbio. Até aí. Até aí, né? Até aqui. Daí já começa a segunda. Aí ele pergunta, né? Qual a explicação do orientador sobre a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados? É fundamental o apoio dos desencarnados, né? Porque se não fosse isso, a situação estaria pior ainda, né? O que está acontecendo lá naquela região que deixou eles assustados, né? Por exemplo, grandes crimes têm nesse sítio as respectivas nascentes, e ele fala, se não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade, e vai por aí. Eu entendo que é isso. Se você não tiver a proteção, né? Sim. Espíritos protetores se desvelam pelo homem no labor sacrificial da caridade oculta e da educação. Perseverante sobre a proteção do Cristo. Acontecimentos mais trágicos aconteceriam, né? Aproveitariam para acontecer. Aqui o que chama a atenção é o que ele coloca aqui, logo no comecinho desse parágrafo. Ele coloca assim, né? Não mediste ainda a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Então, uma quantidade grande, né, de pessoas, né? Porcentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos no círculo de baixa vibração, qual este nos movimentamos. A cada 24 horas, né, o
globo gira em torno de si, então metade desse período está dia, metade está noite. Isso. 12 horas depois é o contrário. Aquilo que estava em dia virou noite, o que estava à noite virou dia. Então, é o que ele coloca aqui, ó. Sempre à noite, né? Sempre o hemisfério que está na noite, as pessoas estão dormindo, e aí ele coloca aqui, ó, 3/4 partes, ou seja, 75% Sim. da população, de cada um do hemisfério que está na noite, se acha nas zonas de contato conosco. E a maior porcentagem desses semilibertos estão frequentando esses lugares de baixa vibração. A maior parte, hein? Isso que A maior parte, no mínimo 50,1%. Então, pouco mais da metade, no mínimo, durante esse período do sono, né, durante a noite, está frequentando esses lugares. Então, olha só, imagine, e aí ele complementa aqui, né? Não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores, né? Acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas, ou seja, as coisas seriam tão mais piores em virtude da baixa vibração da maioria da humanidade, porque se no período em que está ali à noite, 3/4 frequentam zonas espirituais, e desses 3/4, a maior parte está frequentando zonas de baixa vibração, é porque a grande parte dessa população aí não é flor que se cheire. É o motivo dos seus pesadelos. O que chama atenção é justamente essa quantidade grande, né, de pessoas. A maior parte está nessa zona de baixa vibração. Sim. Interessante isso. E o que vai fazer lá, né? Que atração é essa? Na verdade, é que o ruim atrai o ruim, né? É a afinidade, né? É a lei da afinidade. Afinidade. Por isso tem que rezar quando for dormir, viu, Leonel? Deixa eu acender a luz aqui, peraí. A oração antes de dormir ajuda. Eu antigamente fazia isso, mas às vezes eu nem começava a começar, eu já dormia. Então, passei a fazer de manhã, todo dia de manhã, não mais à noite. Mas é um recurso, né? E aí ele no finalzinho ele fala assim, que temerária concepção é de um paraíso fácil. Ou seja, as pessoas ainda estão, na sua grande maioria, achando que o céu se conquista de forma fácil. De uma forma assim, grátis, né? Deus olha para mim e lança ali o vale brinde de entrada no céu, né? Ingresso, filho de Deus. Ingresso grátis no céu. É complicado. Aí vem a segunda questão. A coroa da sabedoria e do amor é conquista por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. Comente. Que é a continuação desse papo aí, né? Gúbio percebeu minha posição mental e falou em socorro de minhas pobres reflexões íntimas. Sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Formidando os atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Assim como ocorre a árvore que se radica no solo, guarda ele raízes transitórias na vida física. Estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos de matéria mais leve, enquanto o vegetal se alonga no ar.
e é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Na árvore temos raiz, copa e seiva, por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem vemos corpo denso de carne, organização perispírita em tipo de matéria mais rarefeita e mente, representando 3 expressões distintas de base vital com vistas aos mesmos fins. Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se no quadro evolucionário segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas da vida psíquica, que se afinam com ele, e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência caída precipita-se despenhadeira abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que elege por moradia milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para a maior glorificação da obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui mesmo, nessa cidade, tínhamos a princípio autêntico império de vidas primitivas que, pouco a pouco, se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Entrincheiraram-se nesses sítios guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa, e exercem funções úteis junto a enorme grupamento de criaturas, ainda subhumanas, não obstante atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Usam a violência em largas doses, todavia no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. E estejamos convictos de que, apesar de blasonarem a inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção, atento ao princípio que determina, tenha cada assembleia o governo que merece. Ou seja, eu entendi que o plano superior, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, utiliza todas as armas que ele tem nas mãos para colocar os espíritos numa condição melhor. É isso? Você tem situações, esse povo que está lá julgando todo mundo, eles estão fazendo um trabalho que espíritos muito evoluídos jamais fariam, mas estão fazendo com o consentimento de Deus, né? Enquanto ele permitir, como ele chama a divina direção, né, consentimento da divina direção, eles estarão por lá tentando melhorar, né, através do sofrimento, através do burilamento, né? Nós somos diamantes sendo lapidados todo dia, né? Da mesma forma que eles são lá também. Então, através do julgamento, do sofrimento, das coisas que são impostas a eles, né, das coisas que são lembradas, da consciência que eles são cobrados, né? Tudo isso eu acho que é parte de uma coisa, não é por acaso, né? É uma coisa orquestrada para a melhora das pessoas que estão nessa condição aí. É isso? Em resumo, seria isso. Ele faz toda uma descrição aqui a respeito do homem, né, do espírito. Uhum. A organização perispirítica que ele coloca aqui, ou seja, a gente tem corpo físico, perispírito e espírito. Sim. Uhum. E aí é dada oportunidade para cada um. Então, cada um é que dirige a sua vida, né? Ninguém é dirigido por ninguém. Você faz as suas escolhas. É o que ele fala, né? A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. Uhum. Bacana essa frase. Você tem a liberdade de fazer o bem ou fazer o mal, né? Eu até destaquei 3 pontos aqui que eu achei interessante. Primeiro, ele fala que quando ele fala que o homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Uhum. Então, a gente tem a nossa vida material aqui, a vida espiritual.
Aqui ele não coloca muito claramente que 3 planos são esses. Ele compara com a árvore, né? Ele faz uma comparação com a árvore que eu achei interessante. Inclusive, na mitologia nórdica, eles têm na mitologia nórdica dos vikings, né? Eles tinham a figura de uma árvore que ligava desde o submundo até os céus. Chama Yggdrasil, essa árvore. Então, ligava o que eles chamavam de Helheim, que deu origem à palavra Hell, que é inferno no inglês, né? Aí deu origem ao nosso plano físico, né? Essa árvore, ele vinha desde o submundo, passava pelo nosso mundo dos homens, que eles chamavam de Midgard, e chegava aos céus onde ficavam os deuses, né? Que era Asgard, que era o céu dos deuses nórdicos, né? Então existia uma árvore que ligava tudo isso. Eu achei interessante essa comparação que ele fez da árvore aqui. Eu lembrei dessa questão da mitologia. Ele fala dos 3 planos, dizendo guarda ele raízes transitórias na vida, estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos da matéria, mais leve, né? E é sustentado pelos princípios sutis da mente. Então, eu acho que o que ele cita aí de 3 planos deve ser isso. São as 3 situações que ele compara a árvore, né? Aqui, como ele coloca aí, na árvore temos a raiz, a copa e a seiva por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem vemos o corpo denso da carne, organização perispelística, em tipo de matéria mais rarefeita e mente, representando 3 expressões distintas da base vital, com vistas aos mesmos fins. E é interessante também que Platão também dividia o espírito em 3 partes, né? Era a razão, era o sentimento e os instintos. Isso é interessante também. Mas aqui ele está, pelo que eu entendi, ele fala de, como o Leonel leu, o corpo denso da carne, né? O perispírito e a mente, né? Sim. Aqui ele dá um outro enfoque, né? É diferente do que Platão coloca, mas ele coloca essa comparação com a árvore e ficou interessante. Que a mente se faz presente aqui ou lá, né? Então, aliás, aqui você está vivendo os 3 simultaneamente, né? Lá você perde o corpo físico, né? Onde você está, a sua mente está, né? Exato. Então a comparação, pelo que eu entendi aqui, é isso. É a mente, o perispírito e o corpo físico. Exatamente. Que aí seria o corpo físico, a raiz, né? Que ele coloca, que ele dá a entender a raiz. O perispírito seria na árvore temos raiz, copa e seiva por 3 processos diferentes. Então, essa a divisão que ele faz da árvore seria isso aí mesmo. Então. Aí você tem que olhar direitinho para ver onde ele encaixa a mente, o perispírito e o corpo, né, em relação à árvore, que é a raiz, seiva e o caule, vamos dizer assim. Isso aqui ele quer, essa comparação que ele quer fazer, né? O pessoal lá é filósofo demais, hein? Deve fazer faculdade de teologia. Aqui ele fez um negócio que a primeira leitura, assim, eu não consegui captar exatamente o que ele está querendo dizer. Aí depois você tem que ler mais umas 2, 3 vezes para você conseguir entender o que ele está falando. Você tem que ir lendo, colocando um na frente do outro para ir analisando. Porque é confuso. A ideia básica a gente entende, mas o que é quem e quem é quem, né, na comparação com a árvore, ficou meio filosófico mesmo. Filosoficamente falando, está confuso.
E eu achei É bacana. interessante, ele coloca assim, segundo observamos, o homem exige para sustentar-se no quadro evolucionário segurança relativa no campo biológico, Uhum. alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas de vida psíquica que se afinam com ele e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. É isso aí. Isso aí. Aqui, legal, achei legal também quando ele fala: na economia do Senhor, coisa alguma se perde, todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Então é assim, vale tudo, né? Se é para você conseguir o bem, meu amigo, vamos que vamos. Vamos lançar a mão de tudo que eu tenho direito, né? Aqui é tipo assim, a gente poderia ter um material melhor, né? Mas é o que temos para hoje, então vamos com o que temos para hoje. Aqui mesmo E nessa aí, cidade tínhamos o princípio do autêntico império de vidas primitivas que, pouco a pouco, se fez ocupada por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Ou seja, ali era um ambiente bastante pesado e pernicioso, né? Porque ali era, vamos dizer assim, um agrupamento de mentes bastante ainda atrasadas, né? Uhum. visando sempre o domínio pelo mal, né? Como aqueles juízes, né, do capítulo anterior, né? Uhum. Querendo, sem dó nem piedade, fazer as pessoas sofrerem. Ou melhor, despertarem o sentimento que tem dentro de cada consciência, né? Na verdade, o tratamento que ele fala, no tratamento num ambiente desse, é no mesmo nível, né? Assim, como ele fala, como é que eu vou mandar um anjo Isso. né, num ambiente Isso que eu desse? estava lembrando. Tem muita facilidade, né? Vamos dizer, né? Como é que você vai colocar um anjo num ambiente desse? É a turma do mal a serviço do Senhor, né? Isso, E os por caras aí, crentes que estão abafando, né? por aí. Nós temos, é nós. É. É nós nada. A hora que Deus quiser, eles param de ser o que eles são e acabou. Né? É um poder, é um falso poder, né, que eles têm. Se faz necessário. Aqui eu achei interessante, ele coloca assim, entrincheiraram-se nesses sítios, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa, exercem funções úteis junto ao enorme agrupamento de criaturas ainda subhumanas, não obstante atender a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Então, tipo assim, aquelas criaturas, apesar de estar fazendo tudo errado, eles tinham uma relativa utilidade. E era o tipo de coisa que eles, espíritos mais, vamos dizer assim, um pouquinho melhor de condição, não teria condição de fazer. Sim. Eles até ajudam de outra forma, né? Pela bondade, pela afinidade, né? Pela tentativa de convencimento da pessoa sair daquela situação. São opostas, né? São, como é que se diz? Maneiras de agir totalmente opostas, né? Uma da outra. Eu fico imaginando assim, eu faço assim, tipo uma comparação a um presídio. Você tem lá um presídio de segurança máxima. Isso. Aí você vai colocar pessoas ali, você vai colocar o quê? Um padre, um pastor, né? Pessoas boas ali para tomar conta. Você tem que colocar guarda fortemente armado. Sim. Então, dependendo da situação, você tem que ter pessoas da mesma condição para poder dar conta do recado, que é o caso aqui. Sim. Usam a violência em largas doses, todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora e estejamos convictos de que, apesar de ostentarem inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção. Atenta ao princípio que determina, ao princípio que determina, tenha cada assembleia o governo que merece. Eles ficam lá, né?
Vamos dizer assim, eles ficam lá enquanto eles estão sendo úteis. A partir do momento que aquilo lá não é mais útil, aí que ele fala aqui, consentimento da divina direção. Então, enquanto eles são úteis, apesar de ser uma zona de baixa condição, alguma coisa de útil eles estão ali fazendo. Né? Por isso que ele coloca anteriormente aqui, ele fala, na economia do Senhor, coisa alguma se perde. A partir do momento que aquilo ali já não resultar mais uma coisa útil, aquilo ali acaba. Com certeza tem gente sendo chamada na responsa lá, né, através do sofrimento. E aí, a gente lembrando o capítulo anterior, quando você não tem um convencimento, vamos dizer assim, de que a pessoa tem que sair daquele estado, essa turma que gosta de ajudar pelo lado do bem não consegue fazer nada, né? Então, a turma do bem passa despercebida, né? Sim, eu acho que, de repente, esse ambiente é um ambiente de realmente ensino, vamos dizer. Apesar de que, quando você passa por ele, você é atraído para lá, a sua vibração te atrai para lá. Você não presta, vamos dizer, né? Falando português mais simples aí. Você não presta, você atrai para lá, você passa por um sofrimento, não é possível essa dor, tá sentindo essa dor. Aí você, trabalha você, tem que sair daqui, meu. Não é possível, né? Então, isso, eu acho que, de repente, isso é um meio através do qual, né, a próprio universo oferece para que a gente passe e, através da dor, aprenda e caia a ficha, vamos dizer, né, ao longo do tempo. Porque essas pessoas estão ali, por enquanto, que elas ainda não, vamos dizer assim, não caíram em si, não se arrependeram. Então, o dia que eles caírem em si, perceberem, né, que estão errados, começar a buscar auxílio, aí eles saem dali. Isso. Porque é aquele negócio, não tem como você auxiliar uma pessoa que não quer ser auxiliada. No momento, eles não estão querendo ser auxiliados. Então, acho que a partir desse sofrimento, você vai startar um processo em você, né, para buscar uma melhora. Através da dor. Porque você esse ambiente aqui, nossa, ele me fere. Se você se sentir confortável ali, você ainda está na sintonia. Agora, quando você se incomoda, né? Você sai da sua zona, sai da sua zona de conforto, né? Ou seja, esse tempo de conversão, vamos dizer assim, é abreviado através do sofrimento, né? Sim. O cara leva menos tempo para cair em si, porque ele está ali sofrendo. Pela dor, aprendizagem pela dor. E aí na sequência aí, né, eles estão ali, aí eles começam ele coloca assim, né, concentrei minha atenção em uma dupla feminina, eles começam a escutar a conversa das duas, né? Isso. Uma era desencarnada, que estava lá na cidade, a outra era um espírito desligado do corpo, era uma mulher encarnada, né? Aí eles começam a conversar, e eu achei interessante aqui, assim, uma fala para a outra assim, né? A desencarnada fala para a que está encarnada assim: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Ela estava se referindo ao marido dessa mulher que está encarnada. O João estava indo para um círculo de orações lá e a obsessora lá dizendo: você está perdendo tempo. Pô? Que isso? Como é que você deixa o João ir para o círculo? Não pode. Ruim. Você vai rezar para quê? Não, o tal do João aí. O tal do João tem duas obsessoras, né? Uma encarnada, outra desencarnada. Tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Coitado do João, hein? Coitado do João. É Marina e o nome da outra, como é que é? Só tem Marina, eu acho. Eu sei que a obsessora tá lá querendo fazer a cabeça da coitada da Marina. Sabe Marina, que não podemos fazer milagre. Não é justo aceitar regras de intrugição. Intrugices. De intrugices, exatamente. De intrugices de espíritos acovardados.
que a pretexto da fé religiosa se arvoram em ditadores da salvação. Olha, salvação. Precisamos de seu marido e de muitas pessoas, outras pessoas que a ele se agregam em serviço e em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu o quanto sofremos? Eu de mim mesma tenho duras lições por retribuir. É vingativo ela, hein? E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava: não admita encantamentos espirituais. Vai lá, Leonel. Não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos a aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda um milímetro. Corra com os apóstolos improvisados, fazem-nos mal. Prenda João, Prenda João, controlando-lhe o tempo, desenvolva o serviço eficiente e não o liberte. Tira-o devagarinho. O desespero dele chegará por fim e com a força da submissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os objetivos a que nos propomos. Nada de transigência. Não se atemorize com as promessas de inferno e céu depois da morte. Em toda parte da vida é aquilo que fazemos dela. Em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela. Pelo menos falou uma coisa útil, né? Esse trechinho eu achei interessante. Pelo menos ela é uma pessoa esclarecida, né? Com certeza, pelo menos. Eu acho que ela foi do Jeff, então começando. Então, se ela... Deve ser o espírito de trabalhador do Jeff que desencarnou, estava lá dando uma máquina. Ela era do Jeff, E o André Luiz, coitado, era o André Luiz, estava observando isso, era, né? Boquiaberto com o que me era dado perceber. Os dois estavam meio naquele compartimento que tinha uma janela e eles estavam lá só espiando as pessoas na rua, né? Fazendo fofoca, cara, é mole. Os dois aí dando ouvido às fofocas aí. Boquiaberto com o que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, a maneira dos hipnotizadores comuns. Aí vem a resposta agora da 3, né? Desceu o olhar interrogativo ao nosso orientador, que após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou para este moço. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher, vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará do corpo de alma desconfiada e abatida. Olha bem, hein? Oscilando entre o crer e o não crer, não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações cientificantes do alto. E, em face da incerteza íntima em que lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada essa irmã ignorante e infeliz que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Converter-se-á, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo suas conquistas incipientes. E suas conquistas incipientes periclitarão. Quer dizer, vão vacilar, né? Periclitar é... Sim. Tá em perigo, né? Aí vem a terceira, né? Neste capítulo relata a influência de um espírito obsessor ao encarnado. Como se libertar de uma obsessão conforme a orientação do instrutor? Pois é. Como libertar a semelhante inimigo? Perguntei ao interessado. Mantendo-se um padrão de firmeza superior com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensamente seus princípios mentais, afeiçoando-se às fontes sublimes da vida, em vez de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas. Passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de si mesmo e das entidades que lhe se aproximam no caminho. De todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros.
Os mais fortes atraem os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência alta de amanhã, conforme nosso aperfeiçoamento individual. Expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões de forças tirânicas, emitidos pelas inteligências perversas que se assediam, demora-se longo tempo na condição de aparelhos receptores e da desordem psíquica. Muito difícil restaurar alguém, aí já é a outra... É a próxima. Já começa a... eu acho que a resposta aí da obsessão é você ficar firme na sua fé, né, e nas suas orações. Pô. Sim. Porque eles estão por aí, não adianta. Os mais fortes arrastam os mais fracos. Aqui ele deixa bem enfático isso, ó. Mantendo-se num padrão de firmeza superior com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais. Então, a base vamos dizer assim, da gente se fortalecer contra esse tipo de obsessão é nos mantermos mentalmente ligados às coisas superiores. Uhum. Então, se a gente começa a ficar muito depressivo, pessimista, achando que tudo tá ruim, que não sei o que, é a brecha que você tá abrindo para essas pessoas te influenciar. Uhum. Né? Então, aqui ele fala assim, disposição para o bem, ou seja, é mentalmente você se renovar, fazer leituras, boas leituras, você conversar com pessoas, né, que vão te ajudar, vão te levantar o ânimo, ocupar a mente com coisas úteis. Isso aqui é o que eu acho que estava faltando para ela. E aí, por isso que a obsessora desencarnada fala, não, toca aquele pessoal rezadeiro aí da sua casa, toca esse povo daí, esse povo vai atrapalhar a gente. Que é justamente isso, as pessoas estavam indo lá, estavam tentando fazer com que eles elevassem o padrão mental, né? Mas é ela, porque o João mesmo estava indo por esse caminho, ela é que estava resistindo. Mas é interessante que ela quer ver o João sofrendo, deve ter alguma encrenca aí de outras vidas. Provavelmente. Ela fala claramente que ela está doida para ver o João sofrer. Provavelmente. É uma coisa meio que de vingança mesmo. Já esqueceu quanto sofremos? Ou seja, esse nó, quanto sofremos, de repente o João tem alguma coisa em comum com a gente. E o sentimento de vingança aflorando aí, facinho, bem claro. Sim. E aí, quando você entra num padrão vibratório mais alto, como disse o Cláudio, você partir para o bem, né? Disposição para o bem é a palavra que ele usou aí. Você acaba afastando esses espíritos porque eles não vão perder tempo contigo. Tem tanta gente que vai estar num padrão vibratório mais baixo que eles podem facilmente dominar. E eles vão dizer, esse aí não tem mais jeito, esse aí esse aí não dá. Esse aí é caso perdido, vai embora. Vou partir para outro. Partir para outro, exatamente. É o que é colocado, né, sempre, até mesmo no espiritismo, que é colocado dessa forma. Se você começa a praticar boas obras, você começa a elevar seu padrão mental, você começa a fechar as portas para esse tipo de obsessor. Eles vão tentar te mudar, vão tentar fazer com que você volte a hábitos antigos, hábitos ruins e tudo mais. Mas se eles verem que você está disposto a mudar, eles não vão ficar ali insistindo, vão embora. Então, esse é o importante da gente entender, né, como se blindar, vamos dizer assim, né, desses espíritos obsessores. É justamente isso. Mudando o nosso padrão mental
e procurando a tal da reforma íntima, né? A mudança dos nossos hábitos ruins por hábitos melhores, né? Ele, inclusive, dá uma dica na negativa, ali, quando ele diz: oscilando entre o crer e o não crer, não saberá polarizar a mente na confiança. Quer dizer, polarizar a mente na confiança é uma dica. Com que se deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto. Então, quando ele nega ali isso, quando diz que ela não saberá polarizar a mente, é a dica, né? Você tem que manter sua mente astuta. Porque ele dá a entender assim que... Espere e confie, né? Fazendo bem, claro. A pessoa está meio na dúvida, né? Não sabe se vai, se não vai. A pessoa não tem confiança em si mesma. A pessoa está meio perdida, né? Que aí ele coloca assim, oscilando entre o crer e não crer, ou seja, na dúvida, na insegurança, não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades. Ou seja, a pessoa não tem confiança, não tem firmeza, não tem certeza. Aí fica difícil a pessoa se concentrar em alguma coisa, né? Aí vem a quarta questão, né? É muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Comente com o grupo essa importante lição. É evidente que a gente comenta em toda a lição isso aí, né? Você mesmo já falou hoje isso. Você não pode ajudar quem não quer ser ajudado, né? Sim, esse é o ponto básico. Hein? Você ignora o que pode ser conhecimento que vai te ajudar, você ignora isso, né? E ainda fica rebelde ainda. Tem gente, é besteira. E só vai piorando. Porque a pessoa faz as coisas, ainda acha que está certa, enquanto ele não tiver a consciência de que errou, aí a pessoa não sai da onde está. E aí, se a pessoa continua se achando dona da verdade, não tem como você ajudar. Como é que vai ajudar? Se a pessoa não caiu a ficha, né? É isso mesmo. E aí eu achei interessante aqui essa citação que ele coloca aqui, ó. Ante o intervalo espontâneo, reparei não longe a nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Essa citação dos ovoides aqui na obra do André Luiz é o que mais desperta polêmicas no meio espírita, né? Porque a maioria dos espíritas que entende que as obras básicas deve ser, vamos dizer assim, o norte do espiritismo, vê essas citações de ovoides aqui como um absurdo, algo que não existe. Porque Kardec, nas obras básicas, nunca citou ovoides, nunca citou. Aqui, o que ele coloca, assim, são espíritos que perderam sua forma humana e adquiriram uma forma ovoide. Então, você enxerga como se o perispírito desse espírito tivesse perdido a forma humana e tivesse adquirido uma forma ovoide. Isso não é citado nas obras básicas e muitos espíritas que são mais ligados a um certo rigor dos ensinamentos de Kardec, vê isso aqui como algo completamente absurdo, né? Na falta da gente ter outras fontes que possam avalizar isso daqui, a gente fica na dúvida se realmente isso existe ou não. E ele menciona isso em diversas obras? Além dessa, aparecem outros livros dele? Olha, eu não sei te dizer. Aqui, que eu saiba, é a única obra que ele cita isso. Entendi. Pelo menos do André Luiz, sim. Existem outras obras que falam sobre os ovoides, não é o do André Luiz. Entendi. Mas essas obras desses outros autores, eles se basearam justamente aqui, para falar. Mas, de repente, pode, sei lá, alguma forma, né, de representação
de um espírito de baixa vibração, vamos dizer, ainda... Porque a gente sabe que o perispírito, ele é maleável, ele é como se fosse uma massinha de modelar. Quem modela a forma é a nossa mente. Yes. Porque o perispírito, ele é uma projeção mental nossa. Então, de repente, pode ser que seja realmente isso daqui. Ele, vamos dizer assim, mentalmente, ele está tão debilitado, chegou num nível tão lastimável moralmente, pode, de repente, perder a forma mesmo. Sim. É interessante que na página seguinte, que é a outra pergunta, ele menciona essas formas para os dois lados, né? Tanto pessoas que afundaram, né, e perderam o perispírito porque foram para o mal, e aquelas outras que evoluíram tanto que perderam o perispírito. Sim. São os dois extremos. A gente pode ir lá para a quinta questão, né? O que você e o grupo entendeu como segunda morte. Exato. Que aí tem a questão 5, 6 e 7 praticamente uma seguida da outra. Isso, exatamente. Ele fala grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade, transportavam essas esferas vivas com que imantadas as radiações que lhes eram próprias. Nunca havia observado tal fenômeno. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço ao lado de almas em desequilíbrio na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto me for até ali permitido observar. É aí, Leonel, inquieto? Inquieto, recorrer ao instrutor, rogando-lhe ajuda. André respondeu ele, circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo-te o espanto. Vê-se que, portanto, que és novo no serviço de auxílio. Já ouviste falar de certo numa segunda morte? Sim, acentuei. Tenho acompanhado vários amigos na tarefa de reencarnacionistas quando, atraídos por imperativo de evolução e redenção, tornam o corpo da carne. De outras vezes, raras, aliás, tive notícias de amigos perderam o vínculo perespiritual, conquistando planos mais altos. Aquilo que você falou, né? Esses missionários distinguidos por elevados títulos na vida superior, não se foi possível seguir. Aqui, inclusive, também é um trecho polêmico, porque ele dá a entender que a partir de um certo nível, você não tem mais perispírito. Coisa que é muito estranho, porque qualquer planeta que você vá, por mais evoluído que seja, você precisa ter um intermediário físico, porque o perispírito, ele é físico, ele é matéria. Então, por mais feito, por mais sutil que seja um planeta que você vá, precisa ter um envoltório. Então, eu, pelo menos, posso estar errado, mas na própria doutrina, nas obras básicas de Kardec, não cita que um espírito não tenha perispírito. Todos têm. Todos têm. Mas aí eles não se tornam mais rarefeitos, assim? À medida mais sutis. Mais sutis, mais rarefeitos, vamos dizer. Mas aqui o que ele dá a entender é que a segunda morte é a ausência do perispírito. Eu sublinhei esse texto todo, eu achei tão estranho isso que eu sublinhei tudo. Ele fala claramente disso aí, né? Sim, e aí eu particularmente acho estranho, porque na própria Obras Básicas não cita esse tipo de coisa. Então é um negócio que para mim é estranho, porque a princípio para mim foge da lógica, porque qualquer planeta, por mais sutil que o espírito vá, ele vai precisar ter um envoltório muito sutil, muito mais sutil ainda do que o que nós teríamos aqui, mas teria que ter um envoltório.
né? A princípio, eu penso assim. A não Seria ser... algo bem mais longe do que a matéria, né? Que a gente considera matéria hoje em dia, é isso, né? Sim, porque em determinados planetas o envoltório é tão sutil que nós, desencarnados, por exemplo, não enxergaríamos. Uhum. Porque nossa matéria, apesar de a gente estar desencarnado, o nosso perispírito ainda é tão grosseiro que funciona como se nós estivéssemos encarnados e esse espírito evoluído fosse desencarnado. Então, mesmo nós estando desencarnados, nossa condição material ainda é mais densa que a gente não enxergaria esse outro espírito muito mais superior, porque o perispírito dele seria tão, mas tão sutil que a gente não iria enxergá-lo. Você está colocando em nível de visualização, né? Ele fala mais como se fosse uma extinção, né? É outra maneira de pensar. Aqui ele coloca como não ter perispírito. Eu, sinceramente... que seria essa segunda morte, né? Que ele considera. Isso. Porque a segunda morte ele entende assim, que o seu perispírito, que seria o seu corpo físico astral, morreria. Você não teria mais. O que é a primeira morte? Quando a gente desencarna, a gente perde o corpo físico, é a primeira morte. A segunda morte seria a perda do perispírito. Eu, particularmente, ainda estranho essa situação, mas... Ele bota até uma nota aqui, né? O perispírito mais tarde será objeto de mais amplos estudos das escolas espiritistas cristãs. Porque o livro foi escrito em 1940 e poucos, né? Então, até então, não tinha obras suficientemente abrangentes sobre o assunto. E tinha algumas obras na época dos espíritas pós-Kardec, mas ainda não era muito abrangente, né? Na pergunta 6, ele tenta dar uma ajeitada nisso tudo aí, né? Aí na sequência vem a questão 6, né? Como Gubbio define o perispírito? Comente também sobre a nota do autor espiritual sobre o mesmo assunto. Lê aí, Leonel, como é que ele define? Sabes assim que o vaso perispírico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Perecível aí é que é o questionável, né? Não é que ele é perecível, né? Ele poderia ficar imperceptível, né? Vamos dizer assim. Eu acho que aqui ele colocou perecível, por quê? Porque quando você muda de um planeta para outro, o seu perispírito muda de natureza. Mas colocar que é perecível seria algo que estraga, né? Justamente, a ideia de perecível é a ideia de estrago, né? De dissolução, vamos dizer, né? Perecível, na verdade, é morrer, né? Você se extinguir, né? Perecível. Significa que ele está se extinguindo, está acabando. Mas é estranho isso. É algo que se decompõe, né? Decompõe isso aí. Porque se a gente for buscar a palavra, vamos colocar aqui no dicionário a palavra perecível, para a gente ter uma definição de dicionário. Perecível, o que está sujeito a perecer, a deteriorar-se, extinguir-se. Então, eu acho assim estranho. Não sei, bom, você está dizendo aí que em todo lugar, por mais rarefeito que seja, mais evoluído que seja o planeta que você vai, e por mais evoluído que o espírito seja, você vai sempre ter que ter um perispírito, uma forma, ou seja, algo palpável, que dê sustentação aí. Mas de repente, não sei, pode ser, não sei, é difícil. Eu entendo que de repente, à medida que você for evoluindo, você não pode se transformar em luz, em energia. Não, luz você já é, energia você já é. Não, sim, mas você é um espírito. Mas sem essa dependência fisiológica ou física do perispírito, vamos dizer. Então, mas se a gente pensar que assim, todos os planetas que existem no universo são feitos de matéria. Para você agir na matéria, o espírito ele precisa de um intermediário. Faz sentido.
Então não tem sentido você ter um espírito sem o perispírito, porque senão ele não consegue atuar na matéria. Porque nós aqui conseguimos atuar no nosso corpo físico, não é o espírito direto no corpo físico. O espírito, ele age através do perispírito. Sem o perispírito, não tem o espírito sozinho. O espírito, apenas ele, não é capaz de comandar o corpo físico. Ele precisa do perispírito, que é o intermediário, para agir na matéria. Então, partindo desse raciocínio, eu penso que não pode existir espírito sem perispírito. Mas eu não seria uma perda monumental, porque é no perispírito onde você tem marcado todas as suas encarnações, não é isso? Isso tudo perdido. Na verdade, não é que fica marcado no perispírito. Na verdade, assim, fica marcado na sua memória, na sua mente. O que aparece no perispírito é a projeção daquilo que está na sua mente. Tá bom, entendi. É uma projeção como se fosse uma tela de cinema. Exatamente. Eu sei que tem alguns expositores aí que falam isso, que tudo que você faz fica uma mancha no seu perispírito. Não fica mancha nenhuma no seu perispírito, fica marcado no seu perispírito. Não fica nada marcado no perispírito. Fica marcado na sua mente. E a sua mente projeta isso no perispírito, como se fosse uma tela de cinema. É assim que funciona. Mesmo assim, seria uma perda que seria projetar onde, sem perispírito? Ficaria guardadinho aqui, ó. Eu parto dessa lógica. Se você vai agir na matéria, você precisa do intermediário. Qualquer planeta que exista no universo é matéria. Pode ser uma matéria mais sutil que a nossa, mas é matéria. São estados diferenciados de matéria. Mais grosseiro, mais sutil. Eu já ouvi falar agora assim, eu já ouvi falar, a física parece que diz, luz não é matéria? Luz não. Pelo menos pelo que eu entendo, não é matéria. Eles são estados de vibração da energia. A luz por si só não é matéria, ela é estados de vibração. Seria um estado da matéria, sei lá. Como o Alexandre acabou de falar, é uma frequência. Não é, a luz foi entendido no passado como matéria, como fluido. Hoje já chegou-se muitas décadas atrás, chegou-se à conclusão que não. É um estado vibratório, um estado de frequência da matéria. Vamos dizer assim, do fluido universal. Mas a luz, por si só, ela não é uma matéria. Você não podia dar um soco de luz, assim, porque acerteu uma lanterna. Hoje nós somos filósofos, hein? É só lembrar, por exemplo, nos filmes do Star Wars, né? Yes. Até hoje quem entende do assunto, diz que é pura poesia, né? Você ter sabre de luz que corta a matéria. Não existe isso. Luz é luz. Não é capaz de cortar. Tanto que quando eu era criança eu brincava com os amigos de rua, eu pegava lanterna e a gente fazia duelo de espadas de luz. Isso não existe. Vamos lá para a sétima? Sétima. Existem situações em que se pode perder o perispírito. Na sequência aí daquilo que a gente está falando. Quais condições são essas? Explique. Vamos continuar aí nessa discussão. Sim, Fala então, Alexandre. Você está sem som. Alexandre. Alô, te ouvindo. Agora voltou. Assim. Voltou. Vamos lá, sim. Bom, ele falou, sabe, que vaso perispíritico, etc. Sim, acrescentei reticêncioso, em minha sede de saber. Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, se desfizeram dele rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar.
E observaste, irmãos, que submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispíriticos que renasceram na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos, no dever bem cumprido. Aí ele vai e remata, enquanto que os segundos são colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores, mas, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Aí de novo a polêmica. Aqui ele coloca, aqui assim, vamos reler aqui, ó. Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele que está falando do perispírito. Sim. Como a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. Isso, ok. E observaste, irmãos, que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Então, aqui ele coloca duas situações. O espírito, ele parte para, vamos dizer assim, zonas mais altas, aí ele perde o perispírito. E outros vão reencarnar e ele perde essa forma perispiritual. Eu não sei se é a forma que ele está colocando que está confundindo, né? Porque mesmo você desencarnado, você não perde o perispírito. Como assim? Pois é. Todos nós temos perispírito. Aqui, o que talvez ele possa estar dando a entender é que, na verdade, a forma perispiritual é diferente. Então, quando você reencarna, a sua forma perispiritual ela é reduzida, como a gente chegou a ver em Missionários da Luz. Uhum. Né? Naquele exemplo lá do reencarne do Segismundo, em que ele teve a forma perispiritual dele reduzida para implantar no útero da sua futura mãe. Mas isso não significa que ele perdeu o perispírito. Ele continuava com o perispírito, mas adequada a uma forma que, a partir da concepção, voltaria a ganhar contornos humanos, contornos do corpo físico dele. Sim. Então ele não perdeu o perispírito. Aqui ficou confusa essa história. Dá a entender que ele perde o perispírito indo para zonas mais altas e perde o perispírito reencarnando. Uhum. É o que ele dá a entender. Esquisito, né? Esquisito. Aí depois ele fala assim, aí ele coloca, os primeiros são servidores enobrecidos, os que foram lá para cima, né? Enquanto os segundos são colegas nossos que merecem reencarnação trabalhada. Aí depois ele segue assim, falando assim, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os que sobem, os que reencarnam, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem um dia a forma perispiritual. Uhum. Então, todo esse diálogo aqui, ele está explicando por que ele viu aquelas formas ovoides. Né? Então, a galera que perdeu o perispírito. Ele está dizendo que, assim, aquelas formas ovoides são espíritos que perderam o perispírito, a sua forma perispiritual. Aí a gente entende aqui, assim, pelo que eu estou entendendo, não é que ele perde o perispírito. O perispírito dele perdeu a forma humana. Uhum. Aí ele adquiriu uma forma ovoide. Uhum. Que é algo que é polêmico, que é contraditório com relação às obras básicas. Tem muitos dos espíritas que não aceitam isso aqui, negócio de ovoide, porque acha que isso aqui é um absurdo. Outros acham que isso daqui está correto, é um relato do André Luiz, então a gente tem que avalizar. Na falta de outras fontes que corroborem o que o André Luiz está colocando, a gente fica, vamos dizer assim, vamos deixar isso aí para a gente, mais para frente, de repente, se tiver outras informações, a gente voltar ao assunto. Uhum. Agora, eu não encontro esse tipo de informação em outro lugar. Você não lembra de ter visto? Vamos dizer assim, em obras de credibilidade não há. Entendi.
O que vocês vão encontrar é nos livros do... como é que chama o cara? Tem uns livros aí que falam sobre isso daí. Deixa eu ver se eu acho aqui na bibliografia o livro dele, para lembrar do nome dele, que eu não me lembro. É o Robson Pinheiro. Robson Pinheiro, ele é autor de vários livros aí, Legião, um monte de livro aí que eu, falar a verdade para vocês, não recomendo, que aquilo lá é um absurdo atrás do outro. Comecei a ler esse Legião, parei na metade, é um livro que minha irmã emprestou para mim, e falei, não aguentei ler, porque é muito absurdo um atrás do outro. Parei de ler, porque não dá. O Robson Pinheiro cita essa questão dos ovoides, mas é coisa assim tão absurda que não dá. Então eu nem recomendo, se vocês um dia virem na livraria e quiser comprar, eu não recomendo, é dinheiro jogado fora, sinceramente. Fora isso, autor de credibilidade, ninguém mais cita essa questão dos ovoides. Então eu particularmente assim, o que eu entendo é que a forma perispiritual pode até modificar, mas perder o perispírito, isso para mim contraria toda a lógica. Tudo aquilo que a gente já chegou a estudar em outras obras, para mim fica algo muito estranho. Aí depois, mais para frente, ele vai falando uma série de coisas aqui, né? Ele cita aqui o Paulo, né? Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhe as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem, engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso. Esse corpo glorioso que ele cita é o perispírito. É como Paulo denominava o perispírito. Né? Perispírito é uma criação do Kardec, né? Na época do Paulo, ele conhecia na denominação de corpo glorioso. Então, o que ele coloca assim, a gente adquirindo conhecimentos e uma melhoria moral nossa, automaticamente nós estamos melhorando o nosso perispírito, porque o nosso perispírito é um reflexo do que está na nossa mente. Sim. Quanto mais depurado nosso pensar, mais depurado será o nosso perispírito. Que aí ele ainda fala assim, nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Então, assim, quanto mais enraizado na matéria a gente está, mais viver pelos instintos nós viveremos. E mais atrasado e mais denso será o nosso perispírito, porque ele é o reflexo do que vai na nossa mente. Aí ele coloca aqui, né? As elucidações eram belas e novas aos meus ouvidos. Em razão disso, calei as interrogações que me vagueavam no íntimo para atenciosamente registrar as considerações do instrutor, que prosseguiu. Aí ele prossegue falando um monte de coisa aqui. Eu destaquei interessante aqui. Ele coloca assim: a vida física é puro estágio educativo. Dentro da eternidade, e a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim a moldagem viva do céu, do santuário do Espírito, pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas, um aprimoramento de nossos valores mentais, com a desabrochar e evolver das sementes divinas que trazemos conosco. Então, quanto mais a gente trabalhar isso em nós mesmos, mais a gente vai nos depurando. Né? Aí ele vai citando uma porção de coisa aqui.
Cristo asseverou que o maior no reino celeste é aquele que se converter em servo de todos. Então, a gente tem que entender assim, a gente está aqui no mundo para cumprir com a nossa tarefa de melhoria nossa e ajudar os outros o quanto for possível. Sim. Exatamente. Eu mencionei outro dia no curso de médios que a gente precisa alimentar o espírito com fartura, que é você ajudar o máximo possível aos outros, e alimentar o corpo físico com o essencial. Porque se você alimentar ele com fartura, ele não vai ter saúde, não vai ser tempo do espírito, etc. Então é fartura para o espírito e o essencial para o físico. Aí ele... Porque me visse na atitude do aprendiz que interroga em silêncio, Gubbio asseverou, para fazer-me mais claro, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico é o vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispirítico é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore, depois de certo período de maturação. E a matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore e do fruto, condensando-lhes as experiências. Então aqui achei interessante também ele fazer essa analogia, essa comparação, né, novamente aí da árvore. Com a árvore. E logo em seguida ele fala com a semente, né? A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico à maneira da semente que regressa ao chão. E é o ciclo da vida da árvore. É o ciclo da vida, isso, exatamente. Cresce, cai, renasce, cresce, cai. E nesse ciclo, todo esse ciclo é o aprimoramento, né? O renascer, o morrer, o renascer, morrer, o renascer. A árvore um dia foi semente, né? Sim. Toda semente é uma árvore em potencial. Faz sentido, né? Faz sentido isso dentro do Sim. todo o processo. Aí ele coloca assim, né? Apesar da gentileza do orientador, que fazia o possível por clarear o seu pensamento, ousei indagar. E se consultarmos esses esferoides vivos, ouvir-nos-ão, possuem capacidade de sintonia? Aí Gubbio atendeu o solícito perfeitamente, compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas em semelhante posição, nos sítios inferiores, quanto a este, dormitam em estranhos pesadelos. Então, assim, eles não estão na sua perfeita faculdade mental, pelo que dá a entender aqui, né? Até mesmo pelo fato de se realmente eles perderam a sua forma humana, é porque a mente desses espíritos deve estar extremamente perturbada. Então, eles não responderiam, né? Sim, eles estão em muito piores condições que uma pessoa que tem retardamento mental, por exemplo, né? Um excepcional. Que está aqui encarnado como um ser humano, você olha para ele, tem o corpo físico, mas a mente dele não consegue coordenar nada, né? Esses são piores, né? Eles não têm nem a forma humana. Ele diz aqui logo em seguida, registram-nos os apelos, mas respondem-nos de modo vago, dentro da nova forma em que se segregam, incapazes que são, provisoriamente, de se exteriorizarem de maneira completa, sem o veículo mais denso que perderam, né? Com agravo da responsabilidade na inércia e na prática do mal. Em verdade, agora se categorizam em conta de fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. Aí ele coloca assim que o destino é reencarnar, né? E o caminho semelhante, o caminho de semelhantes companheiros e a reencarnação na crosta da Terra ou em setores outros da vida. Porque aí ele ainda coloca, né? Qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção ou aprimoramento. Isso aí. Então, eles teriam, para tentar recuperar, né, essa forma, eles teriam que reencarnar. Sim. Aí vem a 8ª e última questão, né? Reflita sobre a pergunta do orientador. Entendeste a importância de uma existência terrestre?
E aí vocês entenderam a importância de uma existência terrestre? Uma bela confusão isso aí. Nossa Senhora. Na Complicado. verdade, é melhor você ter um corpo físico, né, para que tendo as oportunidades que você tem, porque a gente sabe que aqui embaixo é muito mais fácil você resgatar do que lá em cima, do que viver desse jeito que ele menciona aí, né, os ovoides, os esferoides, etc. Então é fundamental você ter a existência terrena. É fundamental você ter esse corpo físico e através dele poder executar coisas boas aqui embaixo, poder ser o templo do espírito, né, como a gente fala. É a oportunidade que você tem, tanto que a solução para esse pessoal que é ovoide e esferoide é reencarnar. Eles não tem outro caminho. Tem que ser, é assim, na verdade. É porque chegou a um estado mental tão horrível, se chegar a esse ponto que a pessoa até perde a forma humana, porque a coisa tá feia. Lembrando que isso aí é o lado negro da força, né? Que o lado branco da força é o pessoal que já foi lá para cima e já não tem mais que se preocupar com corpo nenhum. Mas enquanto sendo carregados de tanta coisa ruim, não tem jeito, tem que voltar. Porque até a única forma que eles teriam de começar a depurar essa, vamos dizer assim, essa coisa negativa que eles estão carregando, né? Como é que o cara chega a esse ponto? Ficou claro ali no texto, eu não me lembro. Por que você chega nesse ponto de perder, vamos seguir a corrente dele, perder o perispírito, se tornar um ovoide, um mini crânio? Por que você chega nesse ponto? Quando é um estágio evolutivo, a gente entende. O cara evoluiu, acabou. Agora, você vai involuir, vamos dizer assim. Isso é uma involução do espírito, né? Que se diz que não existe, né? Não existe, né? Aqui o que, vamos dizer assim, naquela região que eles estavam, eram pessoas perturbadas. Então, o estado de perturbação deles era tão forte que eles foram, vamos dizer assim, eles foram se fechando em si mesmos, de forma que ele foi, mentalmente, ele foi se deformando. E aí adquiriu esse aspecto ovoide. É o que dá a entender aqui no que está escrito, né? Pessoas que se perderam de tal maneira, né, sem acreditar em nada, sem olhar para nenhuma coisa, nenhuma energia positiva, nem para aquele que te criou, nem manter a sua fé, nada. Então chegaram num ponto que se transformaram naquilo ali, né? Como diz um amigo meu filho nasceu, era só 2 orelhas, mas tem saúde, pô. Então... Eu fui perguntando pro doutor, e o pezinho? Ele nasceu sem pezinho, e o bracinho? Infelizmente. Poxa, doutor, e o pescoço? Não. A cabeça não, só tem 2 orelhas, o importante é ter saúde. Então é uma condição realmente terrível, né? Uma condição em que você, como ele descreve no texto ali, mostra para você a importância de ter o corpo físico, né? Eu acho que é isso. Sim. Até no finalzinho ele coloca: entendi por experiência própria o valor da vida corporal na crosta. Contudo, ali diante dos esferoides vivos, tristes mentes humanas, sem apetrechos de manifestação, que é o perispírito, né? Apetrecho de manifestação, meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. Alcancei, então, com mais propriedade o sublime conteúdo das palavras do Cristo. Andai enquanto tendes luz. O assunto era fascinante, tentei Gúbio a examiná-lo mais nitidamente. Todavia, o orientador, sem trair a cortesia, que lhe é como característica, recomendou-me esperasse o dia seguinte. É fundamental, né? Cuidar do corpo. Resumindo. Aqui o que dá a entender é isso. São espíritos que se fecharam tão fortemente em si mesmos por egoísmo, sei lá o que for. Alguma coisa boa, com certeza, não é. Para chegar nesse ponto, sim, coisa boa não foi. Então, aí chegaram a um ponto em que estão tão perturbados mentalmente que eles chegam a
a projetar uma forma que não é humana. É um negócio complicado. Bastante. Eu acho que a pessoa que não tem um padrão de conhecimento, não é nem de conhecimento, um padrão de entendimento de que nós estamos aqui, mas isso aqui é uma passagem, né? Que você precisa ficar firme na sua fé, principalmente, né? Ficar firme nos sofrimentos, entender que, como eu falo, sem toda dificuldade é uma oportunidade. Pessoas que acham que isso aqui que é a vida, né? É só isso aqui. Se resume a as pessoas, elas acabam se perdendo. Muitas vezes, sim, Eu preciso falar isso pro meu chefe, que ele é ateu totalmente, falou que Deus não existe. Que Deus, rapaz? Pô, Deus somos nós. Se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer, pô. Mas tá bom. Não discuto. Quando você tem essa filosofia, porque você sofreu uma dor muito intensa, como foi meu outro amigo que perdeu o filho e virou ateu, ele virou para mim e falou: se Deus existisse, meu filho não teria morrido. Você não tira a razão do cara, pode ser que uma hora ele desperte tudo. Mas esse outro, ele vem a vida inteira assim. Ele diz que Deus é ele. Se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer nada. Né? Só que você lembra da história do soldado que estava lá na trincheira, quando começou a bomba cair na cabeça, falou: meu Deus, me ajuda. Ué, você não é ateu, pô? Meu Deus, me ajuda. Sou ateu, graças a Deus. Sou ateu, graças a Deus, né? Mas, é o inconsciente, né? Sim, mas às vezes a pessoa, essa coisa de, aí vai mas isso eu acho que não vamos dizer, Alexandre, ele não, o fato do cara, não acredito em Deus, não sei o quê, mas se o cara tem uma luz interna, e ele tem uma sensibilidade com a vida, né, o respeito, etc., enfim, se ele tem uma vibração boa, independente da falta de crença em Deus, eu acho que já está sintonizado de alguma forma, porque todos nós somos ligados a Deus. Na realidade, Deus somos nós, né? O próprio Jesus diz isso. Né? Vós sois Deus. Mas, obviamente, que dentro do seu nível de vibração, né? Se é uma criatura naturalmente boa, né? de sensibilidade, que tem sensibilidade pela vida e respeito, acho que é um bom início, né? Para você acreditar em Deus, vai. Você pode dizer: eu acredito em Deus, só faz merda, né? Só prejudica os outros, só faz maldade. Diz que, lembra aquele cara, o Porchat, aquele que morreu de helicóptero? Porchat, né? Diz que ele era ateu, mas diz que o cara ajudava um monte de gente. O cara ajudava um monte de gente, resolveu. Putz, o cara tinha coração, né? Resumindo assim, mas o cara não tinha a crença. Mas isso eu acho que não elimina uma coisa, não elimina a outra. Não necessariamente. Eu acho que tem muito cara por aí, meu Deus, mas que no fundo o lobo na pele do cordeiro. No caso do Boechat, é uma pessoa que, na verdade, em vidas anteriores, ele já era uma pessoa que já tinha aqueles valores já introjetados nele. Então era algo natural, ele não fazia em função de uma religião para mostrar que ele era temente a Deus. Ele fazia porque era natural dele. Da natureza dele, justamente. Eu acho que Deus existe exatamente nesses pontos. Isso é que é Deus. Então, tem pessoas que se dizem ateias, mas no fundo, essas pessoas são mais religiosas do que quem frequenta a igreja. É verdade. Fazem o que Jesus Cristo fez, sem dizer que é porque Jesus Cristo ensinou. Sim. O cara tem amor, tem caridade, esse camarada, pelo menos, você falou uma coisa que despertou bem. A família, para ele, é tudo. Isso aí já é um ponto positivíssimo. Então, cara, olha só esse sentimento que ele tem pela família, esse respeito pelo outro, pela família, né? Pela família ser pai, mãe, filho, primo, sei lá, os próximos. Isso aí é uma manifestação de Deus. Isso é uma manifestação. A família dele é intocável. A família dele é minha família. Entendeu? Justamente. Super sensível, chora quando o filho consegue alguma coisa, quando um sai de casa para trabalhar. Porque muitas vezes o que eu observo é isso, como o livro dos Espíritos fala. Não é quem é Deus, é o que é Deus. Né? Deus é tudo. Então, não é a pessoa física, né?
aquele velhinho sentado na cadeira lá, com cajado, né, castigando todo mundo. Não é essa a ideia. Então, a manifestação de Deus é muito ampla, né? Então, o cara fala, eu não acredito em Deus, né? É da boca para fora, muitas vezes. Eu acho que se o cara não tem o íntimo dele é um íntimo... Por ele vai se manifestar isso, que você acabou de falar, o cara tem maior respeito pela família, etc. Isso já é uma manifestação de Deus. Talvez ele tenha dentro dele aquela noção de que Deus é um senhor de barbas brancas sentado no trono. E ele fala, Deus não existe. Esse Deus que me ensinaram quando eu era pequenininho lá, lá em Barbacena, ele não existe. A maioria das pessoas tem essa ideia, o católico tem essa ideia, do velhinho sentado numa cadeira. Inclusive nós, né? Inclusive nós. Lógico. Isso foi nos foi imposto, vamos dizer assim. Mas eu acho que a manifestação de Deus é esse sentimento, essa naturalidade, esse senso de comoção, né? Enfim, tudo isso é manifestação de Deus. É muito Outro dia eu estava pensando, quando você vai receber o passe, a pessoa fala pensamento em Jesus, né? Aí cada um pensa da forma que acha que deve em Jesus Cristo. Se fosse pensa em Deus, eu queria pensar sempre no velhinho de barba branca. Barba branca, com certeza. Isso com certeza, cara. Porque essa é a cultura, né, do catolicismo, né? De maneira geral. Então, essa é a ideia. Mas a manifestação de Deus é muito ampla, né? Isso que o Espiritismo mostra isso. É muito amplo. É isso aí. Então... E ninguém precisa de religião para fazer o que Cristo mandou, né? O que ele ensinou, né? Com certeza.